Prezados amigos, ouvintes do nosso programa com vocês, e dessa vez trazemos um assunto que parece que agradou bastante ou despertou a curiosidade dos nossos queridos amigos e ouvintes que nos prestigiam todas as semanas. Primeiramente, gostaria de dizer que aqui estamos graças ao patrocínio do restaurante Zezitos, um excelente restaurante onde se tem a possibilidade de desfrutar de uma alimentação de qualidade por preços bastante acessíveis. E aviso desde logo ao meu amigo Zezitos, a sua esposa e aos seus filhos, Aninha e Marcos, que daqui a pouco, logo depois do programa, nós vamos jantar aí. Tá, meu caro? Nos espere que estaremos os três aí. Meus amigos, o tema de hoje foi escolhido a pedido de muitos que, sabendo da minha condição de maçom, indagam acerca do que é realmente a instituição. E o objetivo desse nosso programa é realmente mostrar de forma clara, de forma aberta, para todas as pessoas que tiverem interesse em saber o que é a maçonaria, o que ela é verdadeiramente. Afastando qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de mal-entendido, de qualquer forma que se possa ter construído pejorativa em relação à nossa valorosa instituição. A maçonaria é uma instituição que presta já há mais de 3 séculos relevantes serviços a toda a sociedade universal. Ela teve, a maçonaria, grande, significativa participação na independência dos Estados Unidos.
E também aqui no Brasil, através de George Washington e outras figuras de relevância na independência americana. Mas para nós, aqui também brasileiros, ela teve uma importância fundamental, também na independência. Basta lembrarmos que Dom Pedro I era maçom e recebia o nome simbólico de Guatemosim. Esse hino maçônico que acabamos de ouvir, que vocês tiveram a oportunidade de ouvir, foi composto por Dom Pedro I. E, evidentemente, José do Patrocínio também era maçom, mas o patriarca, me ajudem aí, meus irmãos, patriarca da independência também era maçom, e muitos outros que lutaram pela independência do Brasil também o eram. A maçonaria também teve relevante participação na abolição da escravatura e logo depois também na proclamação da República. Eu poderia passar o tempo todo do programa enaltecendo aquilo que a maçonaria fez a nível universal, em outros países. Simão Bolívar era maçom, San Martín era maçom. Então, vejam bem vocês, a história americana está intimamente ligada com a maçonaria. E é esta maçonaria que eu gostaria de apresentar a vocês. E o farei através desses dois amigos, desses dois irmãos, Osney Oliveira e o Rodrigo Brolesi. O primeiro membro da augusta e respeitável Loja Simbólica Filhos da Liberdade aqui de Fraiburgo. E Rodrigo Brolesi, nosso irmão Rodrigo Brolesi, da loja União Mística de Videira, da qual eu fiz parte. Antes de passar a palavra a eles, eu gostaria de dizer que, com muito orgulho, posso me apresentar como fundador e primeiro venerável da primeira loja maçônica de Fraiburgo, que é a augusta e respeitável Loja Simbólica Obreiros da Paz. E realmente tenho grande orgulho disso, porque acredito que hoje existem 3 lojas maçônicas em Fraiburgo, mas evidentemente isso foi possível através dos primeiros passos que foram dados por aqueles que foram os precursores, os primeiros maçons aqui da nossa cidade. Vocês sabem quem é o primeiro maçom de Fraiburgo? O meu pai, João Marques Vieira, foi o primeiro maçom aqui de Fraiburgo. Bom, feita essa apresentação, eu vou passar a palavra para cada um deles, para que eles façam as suas apresentações. Primeiro, Dr. Rodrigo Brolesi, que veio de Videira para contar um pouco da história da sua experiência como maçom. Dr. Rodrigo Brolesi. Primeiro, João, eu quero agradecer de coração aí pelo convite, dizer que realmente é uma satisfação estar aqui contigo de novo, nesse programa tão legal, tão participativo, com tantas pessoas que se fazem presentes, que nos assistem. O João de loja, encontra-se adormecido no momento, depois nós até talvez entremos nesse assunto do que é um maçom adormecido. Então, eu só posso agradecer e dizer que estou aí à disposição para tentar esclarecer um pouquinho sobre maçonaria, desmistificar, procurar trazer um pouquinho mais de conhecimento ao nosso ouvinte aí a respeito de um tema que suscita assim, tanta dúvida, tantas perguntas. Há muita curiosidade, muitas informações desencontradas, errôneas, pessoas que acreditam que nós temos parte com o demônio, Exato. que nós temos parte com coisas ruins, com coisas más. Hoje nós mostraremos para vocês o que verdadeiramente é a maçonaria. Passo a palavra agora ao irmão Osney Oliveira, da loja Filhos da Liberdade, a mais jovem das lojas de Fraiburgo. Exatamente. João, então, eu te agradeço primeiramente pelo convite e falar sobre esse assunto tão, eu digo bacana, porque muita gente deve estar interessado em saber algumas informações sobre... Nós vamos revelar tudo! Mas também por ter nos proporcionado nos reencontrarmos depois de um tempo aí de pandemia. Sim, que a gente não pôde conversar. Mantendo o distanciamento social, nós Exatamente. estamos sem máscara porque estamos a mais de 2 metros um do outro. Então isso assegura que realmente estamos
realmente nos protegendo da Covid-19, que está aí ainda, né? E é uma satisfação a gente poder se reencontrar. Meu querido amigo, irmão, foi meu professor na universidade, o Rodrigo Brolesi, nas aulas de processo civil lá em Caçador. E é sempre uma alegria a gente poder se reencontrar, ainda mais para bater um papo, falar sobre esse assunto que suscita tanta dúvida, como disse o irmão Brolesi nessa questão, mais ou menos o que é a maçonaria. E eu tentei trazer até de uma forma mais codificada, mais preparada, para que fique de fácil visualização para quem está nos assistindo e não tenha a compreensão. Mas a maçonaria é uma instituição criada, como disse você no começo, há mais de 3 séculos, classicamente composta e formada por homens, que busca, através do estudo, através do arcabouço de conhecimento que foi sendo adquirida nesses 3 séculos, tornar o homem melhor. Tornar o homem individual. Tornar a pessoa mais esclarecida, mais útil à sociedade, à sua família. E busca estimular nessas pessoas que, se autoconhecendo e tendo conhecimento do mundo, dos entraves da sociedade, auxiliar através de estimular outras pessoas que não maçons a se melhorar enquanto pessoa. Então isso é a maçonaria, congregar pessoas, esclarecê-las para que elas tentem, na medida do possível, irradiar essa luz de conhecimento a todos onde alcance. Me permita acrescentar que a maçonaria, meus amigos, ela tem assim como característica a escolha, né, de pessoas, elas não vão ser corrigidas lá dentro. Mas não é garantia de que todo mundo que está lá dentro seja bom. Como qualquer instituição, eventualmente você vai encontrar pessoas que você diz assim, meu Deus, mas aquele cara é maçom, né? Realmente existe em todas as instituições, porque nós escolhemos, né, os nossos irmãos, e quem escolhe, essas escolhas podem ser equivocadas, né? Lobo em pele de cordeiro. Muita gente boa também que não está na maçonaria. Então, na verdade, a maçonaria é uma instituição que busca, entre as boas pessoas, preferencialmente, entre os bons, né, construir uma sociedade melhor, aperfeiçoando-se individualmente cada um de nós, né, individualmente, mas também contribuindo para o crescimento da sociedade, para o aperfeiçoamento das instituições, para que realmente são na nossa sociedade. Segunda pergunta para o Dr. Rodrigo Brolesi, meu amigo, meu irmão da loja União Mística. A maçonaria, Dr. Rodrigo. Bom, ouvintes, não, a maçonaria não é uma religião. Mas ela pode ser considerada religiosa. Isso, tá? Bem colocado. Um dos requisitos essenciais para ingresso na maçonaria é exatamente a crença em um ente supremo. Uma entidade criadora. Exatamente, algo que transcende o nosso conhecimento. Não necessariamente acreditar em Deus, mas acreditar em algo superior. Sim. Pai, um Criador, conforme a concepção religiosa de cada um. Porque nós admitimos na nossa instituição pessoas de todas as religiões, né? Exato. Desde exatamente. que exista uma crença numa entidade criadora. E a palavra religião em si, ela tem essa conotação, né, de reverência a Deus, de louvor, de unir-se, de ligar-se ao divino. Né? Então, tomado nesse sentido, sim, nós somos maçons, nós somos religiosos. Mas a maçonaria, como instituição, não é absolutamente uma religião. Uma religião. Né? Se nós tomarmos nessa acepção aí do que seria formalmente uma religião católica, ou o budismo, o islamismo, não, nós não somos isso, nós não temos essa conotação. Né? Mas admitimos, eventualmente, pessoas de todas essas religiões. De todas as religiões. Né? A maçonaria, ela respeita todas as religiões. Né? Ela combate, inclusive, o sectarismo. Né? E isso a partir da convicção de que Deus é um só. Né? Deus é um só, é o Senhor Supremo dos mundos, onisciente, onipresente, onipotente, e a Ele nós devemos o que somos. Ele é a causa primária de todas as coisas. Enfim, maçonaria não é religião. Perfeitamente. Não sendo a maçonaria uma religião, a próxima pergunta para o Osnei, meu caríssimo Osnei.
Quais são essa é para ele. Meus amigos, a brincadeira é a seguinte, vocês sabem, quem é ouvinte do nosso programa, que nós fazemos algumas perguntas, preparamos algumas perguntas que vão, estimular a conversa. Então, realmente, nós temos aqui perguntas previamente preparadas. Roteiro. Temos numa ordem cronológica como apresentar o assunto a vocês. Então, eu perguntaria para o Osney, a maçonaria, então, como foi bem mencionado, não é uma religião, mas ela é religiosa. Eu perguntaria, para ficar-se para os nossos ouvintes, se há alguma referência durante as sessões maçônicas a Deus. Sim. Sim, não estávamos aqui na outra resposta, mas sim quanto um princípio criador, a um grande arquiteto do universo, como nos referimos. Sim. E essa sigla é uma sigla tão importante para a maçonaria e está em todos os rituais justamente porque grande arquiteto do universo faz a concepção de qualquer princípio criador. Acredite Conforme você, a concepção de qualquer um. você ter a sua concepção. Né? A maçonaria não é uma religião, como disse o irmão Rodrigo, mas estimula que estudemos as religiões enquanto todas. Exatamente. Para que a gente tenha conhecimento do que cada uma busca na sociedade. O princípio criador que a gente explora e tanto fala no grande arquiteto do universo é justamente essa questão de que ele abrange todas as religiões que existem. O rito maçônico, mas vamos até amanhã conversando, mas alguns ritos, como é o rito escocês antigo e aceito, que é o mais praticado na nossa região, inclusive no Brasil todo. Das nossas lojas, inclusive é o rito escocês antigo e aceito, por poder abraçar o irmão de todas as religiões, no quartel-general do rito escocês antigo e aceito, que fica em Washington, existe um altar, como toda loja maçônica, todas as religiões. Justamente para representar que ali será abraçado o irmão que prefira a religião que lhe fizer melhor, que se sinta mais confortável com aquela religião. E a sua reverência a Deus, porque é importante destacar, no início de todas as sessões maçônicas, se faz uma reverência a Deus. Reverenciamos a Deus. E como somos nós, em grande maioria, para não dizer, nas lojas maçônicas aqui de Fraiburgo, acredito que é a unanimidade, somos todos cristãos. O livro sagrado sobre o qual nós fazemos referência a Deus é a Bíblia Sagrada. E o trecho da Bíblia Sagrada que é mencionado no início das nossas sessões é o Salmo 133, para o grau de aprendiz. E para o rito escocês. Para o rito escocês, muito bem colocado. Sem entrar em detalhes, há, na verdade, mudanças acerca das práticas das reuniões, mas, evidentemente, a maçonaria é a una, ela é sempre evidentemente do rito adotado. E lá, no Salmo 133, o orador, no início da sessão, ele lê um texto da Bíblia, abre a Bíblia Sagrada e diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba e as vestes de Abraão. Porque assim o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é o Salmo 133 que é lido no início dos nossos trabalhos, no grau 1 do rito escocês antigo e aceito, o que demonstra que realmente nós somos cristãos e nós temos realmente uma reverência absoluta em relação a Deus e não se inicia e nem se encerra os nossos trabalhos sem reverenciá-lo. E sobre a Bíblia Sagrada se coloca o esquadro e o compasso entrelaçados. Irmão Rodrigo Brolese agora vai nos responder quais os objetivos da maçonaria? Irmão Rodrigo Brolese. São tantos objetivos, né, João? Na maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento, uma escola de aperfeiçoamento moral, intelectual, de crescimento, seja do ponto individual, de vista maior, que engloba toda a humanidade. Então,
nós vemos que o objetivo da maçonaria é exatamente auxiliar a humanidade no seu crescimento. Na sua Conhecimento, evolução, na no sua seu evolução, no seu aperfeiçoamento. Incessante pelo que chamamos de desbaste da pedra bruta. Nós somos uma pedra, seríamos figurativamente uma pedra bruta, e aos poucos nós vamos nos polindo e nos almejamos nos tornar a pedra cúbica, que seria aquela pedra já sem imperfeições, já devidamente aperfeiçoada, lisa, já útil para uma construção. Então essas figuras, a simbologia, ela mostra bem o quão significativo é o aperfeiçoamento para a maçonaria. E a partir dele a sociedade também se aperfeiçoa, cresce, melhora. É uma escola, poderíamos dizer assim. Uma escola de aperfeiçoamento. Através de graus. Curiosamente, no rito escocês antigo e aceito, quantos graus são? 33. O rito escocês antigo e aceito tem 33 graus. Isso lembra a vocês alguma coisa? A idade de Cristo. É realmente uma instituição que tem uma proximidade muito grande neste rito escocês antigo e aceito com o cristianismo. Aí vocês já devem estar perguntando, mas que história é essa de rito aqui, rito ali? É o seguinte, gente, existem maneiras diferentes de se conduzir um trabalho maçônico. Um ritual de início e de encerramento dos trabalhos. Os trabalhos são iguais, são trabalhos de estudos, em que um dos nós apresenta um trabalho inicial que é comentado, que é discutido, que é realmente as pessoas dão as suas opiniões e através desse debate é que há o conhecimento, se acrescenta o conhecimento de cada maçom. Então, os rituais, ou seja, a forma de começar os trabalhos e a forma de encerrar os trabalhos, elas podem modificar. Desde ritos mais religiosos e outros que são menos religiosos e até, às vezes, agnósticos. De qualquer maneira, destacamos que existe o rito escocês antigo e aceito, o rito adoniramita. Vão me ajudando aí, porque são centenas. Rito brasileiro. Rito brasileiro, rito de York, muito bem. Schroeder, vários. Centenas de ritos. O mais praticado no Brasil realmente é o rito escocês antigo e aceito, ao qual nós estamos vinculados. Então, é importante destacar isso para que todos saibamos, que história é essa de rito. Rito é apenas um cerimonial de início e de encerramento de cada sessão. O conteúdo da sessão é um debate acerca de um tema previamente escolhido, em que o irmão apresenta o tema e depois ele é debatido entre os irmãos que compõem a loja. Me permite fazer só um complemento, Por favor. João. A sessão maçônica, ela é baseada numa cerimônia formal. Sim. E toda cerimônia formal, ela tem um ritual pré-programado, vamos dizer assim. Assim acontece na Câmara de Vereadores, numa sessão. Sim, também Tem um ritual. Assim acontece numa posse solene de alguma autoridade. Mal comparando, a missa é um ritual, meio ritual. É uma ordem cronológica de execução dos trabalhos, ao qual se torna a coisa efetiva de uma forma mais dinâmica. Então, às vezes o pessoal fala ritual, parece ser uma palavra esquisita, mas o ritual é apenas a forma com que a sessão maçônica é conduzida. Eu uso muito o exemplo da missa. Exatamente. Comparativamente, mesmo não sejamos uma religião. Exatamente. Mas é possível comparar. Segue uma regra mais ou menos parecida. Um meio, um desenvolvimento e um fim, como seria uma cerimônia de natureza católica. Eu acho que seria um bom parâmetro de comparação para entender. Mas você tem uma ideia como Existem sessões abertas da maçonaria que existe. podem participar quem não é maçom. Então, aqueles que têm curiosidade, vez ou outra acontecem, as lojas promovem reuniões abertas e já aconteceu aqui em Fraiburgo, acontece com maior frequência em Videira e as pessoas interessadas podem comparecer e assistir para ver como é que é. Exato, e ter contato com toda aquela simbologia que lá está. E Exato. certamente terá alguém lá, se houver qualquer dúvida a respeito Vai de qualquer explicar. daqueles símbolos,
Eu vou Qualquer pedir um para de que nós o pode Dudu explicar vá, o que enquanto nós nós achamos. estamos conversando. O Dudu é o nosso assessor aqui para assuntos, para Aleatório. assuntos Tecnológicos. Vai passando, Dudu. Vai passando ali as imagens, por favor. A foto 1, por exemplo, primeiro. Então, a próxima pergunta é o seguinte. Meu caro irmão Osney, olha a pergunta que eu estou fazendo aqui, que pode estar passando pela cabeça de vocês. Os maçons são unidos por algum pacto maligno? Essa Tem gente que pergunta- acha que sim, né? Então, por favor, se houver, por favor, nos diga qual é o pacto. Veja bem, maligno. diga assim, Por que tem se bode houver, na inclusive a coisa? gente não conhece, né? Por que se usa o símbolo do bode? Veja É alguma bem. coisa do diabo mesmo? O maligno está na cabeça e no coração de cada um que emite uma opinião sem conhecer o assunto. É lamentável, mas tem pessoas que fazem isso. É aí que Muito bem surge colocado. a história do maligno. Né? A maçonaria não tem nada de maligno, não tem nenhum tipo de pacto, nem benigno, nem maligno, na verdade, né? Não existe. E eu tenho uma concepção com relação a isso que essa questão do maligno, essa questão do envolvimento da instituição maçonaria com essa questão maligna, ela é histórica, inclusive com outras instituições. Certo. Tá? É histórico que todas as instituições que buscaram um aperfeiçoamento, buscaram estudar, investigar as séculos, tiveram algum tipo de represália, seja por uma instituição, seja por outra. A maçonaria não foi diferente. Com certeza. O esclarecimento gera preocupação. Né? Pessoas esclarecidas geram preocupação. Como o objetivo da maçonaria é o estudo para o aperfeiçoamento próprio, se tornar um homem esclarecido é uma consequência. Perfeito. Bem colocado. Homens esclarecidos geram preocupação e a forma mais usual, historicamente falando, de combater isso é trazer para essas pessoas algum tipo de... Me permita esclarecer também o seguinte. Na verdade, essas conotações depreciativas sobre a maçonaria, elas passaram a acontecer na Idade Média em função da própria Inquisição religiosa que infelicitou o mundo num determinado momento. A maçonaria era contra a Inquisição religiosa. Então, a Inquisição se voltava contra a maçonaria, vinculando-a, tentando vinculá-la ao que é negativo, vinculá-la ao demônio. Isso pegou para aquela época. Uma sociedade pouco esclarecida como era da época, se espalhava a notícia ruim de uma forma Então, muito rápida, né? a Inquisição religiosa fazia essa vinculação porque a maçonaria se opunha à Inquisição religiosa, de tal modo, inclusive, que grupos maçônicos invadiam as masmorras onde estavam presas essas pessoas, de lá as retiravam e acabavam em países onde a Inquisição religiosa não era tão atuante. Isso aconteceu em especial na Itália, em especial na Espanha e até mesmo em países como a Alemanha, como a própria Inglaterra, onde surgiu a maçonaria como nós a conhecemos. Realmente a maçonaria sempre foi muito bem recebida e lá não se encontra, eu viajei para esses países, nós não vemos referências depreciativas à maçonaria nesses países. Então, eu vou pedir um tempinho aí para vocês, porque agora tem um monte de gente aqui no nosso chat fazendo perguntas e nós vamos respondê-las. Todas. Nós vamos acabar com os segredos da maçonaria hoje. Tudo será revelado. Aldair Marcondes, nosso amigo, que queremos muito bem, nos desejando boa noite. Minha esposa, Cléris, também nos desejando boa noite. Shiga, esposa do Toshio Oda, que infelizmente já nos deixou, diz assim, boa noite, ela estava esperando ainda. Terezinha Karaziak, minha amiga de infância, e convidados, assunto novo para mim, vou prestar atenção, bom programa, obrigado. Fique ligada, Terezinha. Yara Eberle, a minha irmã, dizendo belo hino da maçonaria. Carlos V. A Carla lá de... Nossa colega advogada de Monte Carlo. Isso mesmo, nos desejando boa noite. Marcos Miguel, fraterna abraço, lá de Ponta Grossa, minha querida amiga Silvana. João Douglas Charve. Também nos deseja aqui. Boa noite, doutor João e convidados. Vilma, minha irmã, o Douglas também já nos cumprimentou, né?
A Vilma também, minha irmã, nos cumprimentando. Douglas Scharf. Grande abraço, Douglas. Obrigado pela tua audiência. Shirley, mais uma vez. Cristina Munareto também nos mandando um abraço. Ivete Liba, grande abraço para ela também. A dona Hilda Zini, por quem eu tenho grande apreço. Edilberto Schutzky, posso dizer que você também é irmão maçom, Edilberto? Agora já foi. Rafael Gomes, nos desejando boa noite. Janaína Paixão. Ô, Jana, um abração para você e para o seu marido. Marcelo Lázaro, lá de Curitiba, também advogado. Marcelão, torcedor do Palmeiras. Também, coitadinho, né? Bom, o importante é que ele é um rapaz saudável. Defeitos todos temos. Rodrigo Santos. Carlos Henrique Lichevski Klein, meu caríssimo amigo de infância, lá de Curitiba, pelo qual tenho grande carinho por ele e por toda a sua família, está então nos desejando boa noite. Ivete Lissa também falando sobre a maçonaria, ela pergunta: admite pessoas do sexo masculino? Posso responder essa? Com toda certeza. Olha, é o seguinte, hoje já temos no mundo todo algumas obediências, mas no momento, eu podia contar uma piada para vocês, mas não vou contar, né? Mas agora, já que eu disse que veio uma piada, que a maçonaria é uma instituição secreta e segredo entre duas mulheres está matando uma. Mas, por favor, isso é só uma piada. A verdade não é essa. Cada vez mais aceitas na maçonaria. É que no passado, quando a maçonaria foi instituída, há 300 anos atrás, as mulheres não gozavam da liberdade social, econômica e política que gozam hoje. Essa é a realidade. Mente que, com o passar dos anos, as mulheres foram conquistando o seu espaço na sociedade, na economia, e assim, progressivamente, elas vêm sendo admitidas na maçonaria e há lojas maçônicas, inclusive exclusivamente só de mulheres. Né? Então, a minha amiga Ivete, saiba que existem lojas maçônicas exclusivamente femininas, existem lojas mistas, eu cheguei a visitar uma na Martinica, quando para lá viajei em 1995. As nossas lojas, a qual nós pertencemos, são lojas exclusivamente masculinas, mas nós admitimos a existência dessas outras instituições maçônicas também que admitem mulheres. Carlos Henrique, lá de Curitiba, meu amigo, lá de Curitiba, que pergunta: juízo de valor algumas vezes, mas escolhas pessoais às vezes. Evidentemente, em toda instituição que há escolhas, eu tenho grande apreço pela Igreja Católica. E nós temos dentro da Igreja Católica padres pedófilos. Infelizmente, é um fato, e felizmente uma minoria. De qualquer modo, eu cito esse fato apenas para demonstrar que bons e ruins existem em todas as instituições. Maçonaria é composta por homens e homens são falhos, né, João? Exatamente. Homens no sentido literal de... Podemos escolher mal? Exatamente. Então, homens são falhos, as e decisões são... prevalece. Exatamente. Regra e exceção, né? A exceção apenas confirma a regra. A regra, exatamente. Shirley Oda, por que é que só homens que fazem parte da... Eu já respondi essa, Shirley, tá? Será que eles acham que mulher vale muito? As mulheres valem muito. A maçonaria, independentemente do rito, masculina ou feminina, nós sempre temos um grande respeito por todas as mulheres, porque elas são as nossas mães, elas são as nossas esposas, as nossas filhas. E, portanto, como a maçonaria dá grande valor à família, nós damos um especial apreço por todas as mulheres, Shirley. E é importante, João, que se diga que o convidado a ingressar na ordem, ele só é aceito se a mulher concordar, a esposa, a companheira, você só ingressa na ordem com a opinião da tua esposa. Exatamente. Outras palavras aí, se for casada, né? Se for solteiro. E elas têm participação ativa, né? Hoje nós temos as fraternidades femininas com ampla atuação em eventos caritativos, de beneficência. Então, a importância é fundamental. Auxiliam nas ordens maçônicas de jovens, e elas têm uma atividade bastante efetiva nas instituições que ladeiam a maçonaria, né? Carlos Henrique, meu amigo lá de Curitiba, pede para que eu fale sobre a terceira ordem. Não tem ligação com a maçonaria e acho que nós podemos utilizar, abordar, porque terceira ordem não tem nada a ver com a gente. Tá?
Shirley Oda também, tantas dúvidas. Por que só empresários e pessoas com mais poder aquisitivo que participam? Equívoco, não é verdade. E que são convidados. Se é uma religião que fala de Deus, por quê? Porque não é. Você está equivocada, minha cara Shirley. Não há nenhum critério a ser observado com relação ao patrimônio ou com relação mesmo às questões culturais. Nós temos, assim, sobre a formação acadêmica dos maçons, nós temos maçons de origem humilde, pessoas com condições econômicas modestas, sem nível superior, temos pessoas comuns. Então, essa sua informação, minha prezada amiga Shirley, está equivocada. Esse comentário não é justo para conosco. Cássio Capilé, boa noite, amigos. Mônica Campanharo Zanella, só porque senão eu estaria traindo aqui uma informação sigilosa. Mas já foi, agora já foi. Shirley Oda também diz, tenho compromisso depois, então ela vai assistir na íntegra. Um grande abraço, Shirley. A psicóloga Vandinéia Rodrigues, boa noite, cunhada. Vimos as esposas dos nossos irmãos. Shirley, aliás, Shirley não, Sheila, lá do Rio de Janeiro, você sabia disso? É o programa que ela tem na web e ela assina aqui no momento como você sabia disso. Boa noite. Marcos Maia. Boa noite, meu irmãozinho Marcos Maia. Ele diz, grande abraço aos amigos, estamos aqui vendo o Inter. Pois é, cada um vê aquilo que interessa, né? Se você quer sofrer, fique aí assistindo o Inter, sem dúvida. O Carlos Henrique volta. Se houvesse também, não diriam, mas de fato parece surgir de disputas de poder no âmbito da sociedade. Existem, na verdade, obediências maçônicas. Ou seja, o que é que a gente chama de obediências maçônicas? São instituições maçônicas independentes. Os princípios, elas têm uma formação, uma estrutura administrativa independente. As mais importantes no Brasil são o Grande Oriente do Brasil, que é o mais antigo, as grandes lojas, isso também a qual você pertence, a sua loja, a Grande Oriente do Brasil, a qual nós pertencemos. Os Grandes Orientes do Existe o nosso aqui, de Grande Oriente de Santa Catarina, que a nível nacional eles se reúnem no que se denomina de COMAB, Confederação Maçônica Brasileira. São instituições maçônicas reconhecidas, elas se reconhecem entre si e são absolutamente independentes no aspecto administrativo, mas a maçonaria ela é sempre a mesma. Mais uma aqui, Cris, minha amiga Cris Onevetti. Boa noite, meu amigo querido. Tema bastante oportuno, poucos assuntos possuem tanto misticismo envolvido. Misticismo, isso mesmo, minha cara. Quando, na verdade, o conhecimento é um dos principais pilares. Abraço a todos. Obrigado, Schmidt. Boa noite a todos. Um abraço, Gisele. A Gisele é lá de Videira. Minha vizinha. É tua vizinha, dentista lá da cidade, filha de um grande amigo que, infelizmente, nos deixou, o Dr. Olavo Schmidt, a quem sempre nos referimos com grande respeito e admiração. Juarez de Souza Santos. Boa noite, meu irmão. Ótimo programa. É sempre um prazer vê-lo atuando como difusor de temas atuais. Um grande abraço, Juarez, meu irmão, primeiro venerável da loja União Mística de Videira. Carlos Henrique volta e diz, é isso mesmo, algumas vezes o juízo contemporâneo aos fatos não faz justiça. É verdade, Carlos. Shirley volta dizendo, quais as diferenças dos ritos? Talvez a gente deva fazer um programa específico só sobre isso. Nos ocuparia muito tempo para ficar discorrendo sobre cada um dos ritos, de uma centena de ritos, né? Então, em outra oportunidade, se houver, nós voltaremos ao tema. A Cris, boa noite. Humberto aqui, um abraço para todos. Um abraço para o meu amigo, para você, meu querido. Carlos Henrique volta dizendo, em alguns templos maçônicos que estive na Bahia, haviam igrejas da terceira ordem
afirmou terem sido edificados pela maçonaria, que não era bem aceita em algumas igrejas católicas. Eu reafirmo, Carlos, que a Terceira Ordem, nós sabemos de sua existência, mas ela não tem nenhuma vinculação com a maçonaria. Absolutamente nenhuma. Esse comentário não é depreciativo, a Terceira Ordem. É apenas orientativo. Não há nenhuma relação entre elas. Sérgio Sifone, lá de Curitiba, nosso irmãozinho, tá? Um abraço para você também, que nos cumprimenta com uma boa noite. Vamos prosseguir então, porque o tempo urge, ou o tempo ruge. Vamos continuar então. A pergunta é a pergunta par, e é para o nosso irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo, essa já foi, algum pacto mútuo? Ah, sim, pacto. Todo mundo pensa assim, os maçons, a gente entra na maçonaria para se ajudar, para se arrumar na vida, entendeu? O cara entra pobre, sai rico, entendeu? Então, meu caro Rodrigo, conta essa história. Você ficou rico dentro da maçonaria, meu caro Rodrigo? Existe algum pacto de mútua ajuda lá dentro? Depende de que termos, Se né? Se existe, for me conhecimento. conte, porque eu fui iniciado há mais de 30 anos e não me aproveitei disso. Não existe pacto, isso é uma pessoas, né? E o pacto em si, né, como acordo, ele tem uma ideia de bilateralidade, né, de contrapartida. Então seria exatamente eu dizer, João, eu te ajudo, mas eu quero algo em troca. Uma espécie de uma reciprocidade. Legítimo. Certamente. É impossível. Isso é antimaçônico, para usar uma linguagem que nós usamos muito. Jamais seria aceitável uma condição dessas. Se alguém fizer semelhante proposição, está agindo de forma antimaçônica, inclusive pode ser punido por isso. Né? Exato. Existem punições administrativas. Essas punições não é matar o cara, não, hein? A punição mais grave que pode sofrer um maçom é ser expulso da maçonaria. Agora é importante que se tenha um compromisso moral de auxiliar a todos os seus semelhantes. Não só os maçons, a todos os seus semelhantes. Exatamente. Maçons ou não maçons, é nosso compromisso, é nossa obrigação moral, dentro das nossas possibilidades, está precisando de exercermos a benevolência, a prática, né, desinteressada da beneficência, da caridade. É um dos Então nossos é uma princípios, pergunta né? para fazer agora, cara. Então qual é a vantagem de ser maçom? Qual é a vantagem do cara ser maçom, então? Conta para nós, meu caro Dr. Osnei. Veja bem, então. Vou dizer enquanto eu, Osnei de Oliveira, né? Para mim, a grande vantagem de se tornar maçom é você estar rodeado de pessoas de um conhecimento sem fim, né? Dentro de uma instituição que preza pelo conhecimento, preza pela prática das boas virtudes, preza pela prática, sola a sociedade desde sempre. Essa é a grande vantagem. Você está ladeado no teu dia a dia por pessoas... Você também não ficou rico na maçonaria? Não. Inclusive eu fiquei preocupado agora, porque daqui a pouco ou estou na loja errada. A riqueza nossa é cultural. É uma riqueza de amigos. É uma riqueza verdadeira e permanente. É uma riqueza de afeto, né? Que não tem nada a ver, que não tem cunho material. Não tem cunho material, absolutamente. Exatamente. Aí eu pergunto, a próxima pergunta daí é para o Dr. Rodrigo. Os maçons podem deixar a maçonaria? Eu sou um exemplo. Essa é a pergunta, foi uma das perguntas que eu fiz, João, ouvinte. Quando eu fui ouvido pelos meus sindicantes, né, quando somos convidados, nós participamos de um procedimento de investigação para saber se nós cumprimos com aqueles requisitos que são necessários para ingresso na ordem, na sublime ordem. E uma das primeiras perguntas que eu fiz foi exatamente essa. Tá, mas se eu for iniciado, eu posso sair, né? Eu vejo a ingenuidade minha, né? Sendo formado em Direito, conhecendo a Constituição Federal, e fui perguntar isso. Mas porque a maçonaria, ela rigorosamente obedece às leis do país. Exato. A começar pela Constituição Federal. Né? Exatamente. Eu me perguntei, mas eu posso sair? Daí o entrevistador disse, claro que no sábado, se for iniciado, e na segunda você não quiser mais aparecer na primeira sessão, não tem problema nenhum. É só você comunicar e você terá a condição de se desligar. Então isso eu diria mais um mito, né? Mais
eu acho que é E das quando o pessoas cara sai, do matam, mundo. é verdade? É, Gente, eu estou vivo. Eu saí eu me afastei da maçonaria, a gente diz, me afastei dos trabalhos maçônicos. Porque aquele que foi iniciado maçom sempre será, pelos maçons, considerado maçom. exato. Né? Evidentemente, ele pode se retirar, por as razões que for, e ele se afasta dos trabalhos maçônicos. João, eu tenho essa informação técnica. Tá? Diga. A nossa lei, né, nós chamamos de regulamento geral, né? Cada obediência tem o seu regulamento geral, mas eles são muito parecidos, né? São leis muito parecidas. No nosso caso, no GOB, a admissão da licença, que é temporária, por 6 meses, prorrogável. Certo. Né? Ela costuma ter uso quando o maçom precisa fazer uma pós-graduação, tem que se afastar por serviço, tem um tratamento de saúde, enfim, ele pede um afastamento temporário. Essa é a licença. Há um segundo caso, que é o desligamento voluntário. É o teu caso, né? Que o vulgo conhece por maçom adormecido. Adormecido. Isso. É um maçom que Eu não... sou meio bom de sono mesmo, mas não é bem isso que nós estamos falando. Na verdade o maçom que não está frequentando assiduamente uma loja maçônica. Ele não está vinculado, ele não deixa de ser maçom, porque sempre será considerado maçom, pelos que são maçons. Mas ele pode perfeitamente se afastar, não ter mais contato com ninguém, enfim, ele pode estar adormecido, estar frequentando uma loja. É aquela pergunta clássica dos vídeos do YouTube, os vídeos fake news, né? Não existe ex-maçom. Não existe aquele ex-maçom, né? O maçom ele vai ser maçom pro resto da vida dele. Aliás, ele já é parte da instituição. Ser maçom não é, o cara é iniciado, mas é porque ele já era maçom. Ele já era maçom. No sentido As de práticas dele ter já um coração eram pessoa voltado para o bem. Exatamente. Perfeito. E se ele não cumprir essa condição, ele pode ser expulso, né? Então nós temos aqui Eu caso vou de pedir, suspensão, enquanto isso, que você passe a... Pode continuar. Foto suspensão ou exclusão, né, em caso de transgressão da lei maçônica. Nós temos um código penal também, é importante que se diga dentro do jurídico interna corporis, que se Esse destina é um templo maçônico que nós estamos mostrando exclusivamente aos maçons. Esse ordenamento jurídico, ele tem um código penal, né, tem uma lei penal que define os delitos, as transgressões maçônicas e define também qual é a pena penas. mais grave? É a expulsão. É a expulsão. Exato. O que propala que o maçom pode ser morto pelos seus irmãos. Não, nós não temos penas privativas de liberdade. Não, e muito nem menos temos penas condições, e muito menos penas que estejam contra a nossa legislação externa, nossa legislação constitucional, que vale para qualquer cidadão. Então, visão, por exemplo. Seria completamente contra os nossos princípios. Exato. Né? Até porque... Essa, mais uma vez, nós estamos mostrando o templo maçônico, agora com a visão que se tem do Oriente, que a gente chama de Oriente, é onde está o presidente da sessão, que a gente denomina de Venerável Mestre, e aparece a Bíblia Sagrada no primeiro plano. Tá? Só para vocês verem. Cada loja maçônica Foto 4. é uma instituição civil. Tem um estatuto social, Sim. registrado no cartório, tem o seu próprio regimento interno, e esses documentos são feitos assim como são para qualquer outro. Está lá uma cópia, se alguém porventura um dia quiser saber qual é o estatuto social de uma loja maçônica, no cartório da cidade onde a loja está registrada, vai ter lá uma cópia. Né? Nesse momento, enquanto nós conversamos, está aparecendo para os nossos ouvintes o paramento, ou seja, o avental do aprendiz, que é o primeiro grau maçônico. Logo que o cara entra na maçonaria, o maçom entra, ele passa a usar esse avental. Nós temos aqui, em cima da minha mesa, outros aventais, que são os aventais que eu uso conforme que eu usava, eu uso, e conforme o grau a que nós vamos pertencendo. Este primeiro aqui é o da loja, que é conhecido como Venerável Mestre. Esse é do grau 18, de Cavaleiro Rosa Cruz. E esse aqui, que parece a bandeira do Vasco da Gama, não é não. 30, ou seja, do Conselho Kadosh. Tá? E eu vou pedir, enquanto conversamos, que agora a gente está caminhando para o final do programa, eu vou pedir para a próxima foto, que eu acho que é a quinta, enquanto eu faço mais uma pergunta para o Osnei. Osnei, como se tornar um maçom?
Como que se pode tornar um maçom? Pode-se fazer um requerimento? Pode-se fazer como é que o cara faz para entrar na maçonaria? Então, veja bem, João. Classicamente falando... Só um pouquinho, Com para os certeza. nossos ouvintes verem, esse é o paramento que está no ar agora. É o de mestre, que é o grau 3. Por favor. O ingresso na maçonaria, classicamente, ele se dá através de um convite. Né? Certo. Um maçom que faz parte de uma loja vai indicar alguém que ele acha que é uma pessoa que poderia agregar aos trabalhos da sua oficina e que possa ser uma pessoa dentre as... Vai ser feita uma sindicância através de uma comissão que é nomeado, vai investigar se de fato a pessoa é uma pessoa correta, Tem uma vida ilibada. fazer parte da maçonaria. Essa é a forma clássica. Hoje nós precisamos falar... Só um minutinho. A foto a seguir, que está agora sendo mostrada, é a foto do paramento, ou seja, do avental do venerável mestre, que é o presidente da loja. Por favor. Perfeito. Hoje, né, precisamos falar que a era tecnológica bateu na porta da maçonaria também, embora você preze muito pela parte histórica, pela parte... essa parte antiga, vamos dizer assim, né? Mais Dos tradicional. antigos, da parte mais tradicional, a era digital bateu na porta da maçonaria e hoje, mesmo as potências tradicionais já possuem formas de você se inscrever, vamos dizer assim, Fazer um pedido. isso nas susuas plataformas, né? E aí, para que se Exatamente. apresente como um candidato. Daqui a pouco o cara é uma pessoa Para boa, se submeter, evidentemente, a um Isso. processo Daqui de a pouco verificação. o cidadão é uma pessoa boa, sempre teve interesse nisso, mas nunca. Daqui a pouco nossa cidade não tem uma loja maçônica, ou então tem e ele não teve contato com ninguém. E ele tem muito interesse, ele pode fazer contato e obviamente que a loja que receber essa proposição vai investigar e vai ver se essa pessoa tem condições de ser admitida ou não. Nas lojas americanas, nos Estados Unidos, Lojas americanas é dos Estados Unidos, não é as lojas americanas, aquela que vende... Não. O concorrente da Casas Bahia, não. Ou da Magazine Enquanto Luiza. nós brincamos aqui com esse fato, está aparecendo para os nossos ouvintes a Bíblia Sagrada, que é aberta em todos os trabalhos maçônicos, enquanto está acontecendo a sessão maçônica, a Bíblia Sagrada, no rito escocês antigo e aceito, ela está sempre aberta e sobre ela o esquadro compasso, na posição que vocês estão vendo enquanto nós continuamos a nossa conversa. Doutor Que é o que a gente chama das 3 grandes luzes da maçonaria. Muito Aquilo bem que colocado. o que traz o livro sagrado que traz a luz para os maçons, né? Exatamente. Mas eu dizia, Diga. os americanos, as lojas da América do Norte, elas, há muito tempo, antes ainda da informatização, elas tinham essa possibilidade de inscrição voluntária, não do convite. O nosso costume no Brasil sempre foi o convite. O nosso regulamento geral, no GOB, ele ainda não prevê a situação de inscrição. De inscrição. Não prevê. Ele só prevê a situação de indicação. É por indicação mesmo, um preenchimento de uma ficha, e todo um procedimento que se segue, né, para poder fazer eventualmente parte da loja maçônica. Enquanto conversamos, aparece para os nossos ouvintes eu. Mas há uma consideração muito... Só para eu me apresentar perfeito, aqui, claro. porque é assim, ó, estou com os paramentos do grau 33, que é o grau mais elevado do rito escocês antigo e aceito. O grau 33. Tem uns 30 anos essa foto, né? Olha, cara, 40. eu ainda tinha cabelo, para você ter uma ideia. Desculpa te interromper. É muito importante que se diga que esse sistema de inscrição digital, que algumas potências, né, tem na maioria na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda é pouco, mas tem, não se assemelha de forma nenhuma em maçonaria digital. Isso não existe. Isso não existe. Existe. Isso realmente não deve ser havido como né? uma instituição maçônica séria, né? Exatamente. Não existe maçonaria digital. Não tem essa possibilidade. Existem aí as fake news, né? Existem pessoas de má índole tentando se usar do nome de uma instituição de mais de 300 anos para agregar pessoas e certamente não é nada sério, porque senão não seria a maçonaria digital. Não existe a maçonaria online, vamos dizer assim, né? E agora para o Rodrigo. O que os maçons fazem nas suas reuniões? Elevam-se tempos à virtude, Só um minutinho. cavam-se masmorras Ótimo. ao vício. Está aparecendo para os nossos ouvintes agora o primeiro templo maçônico do mundo.
que é o da Grande Loja Unida da Inglaterra, que está em Londres. Curiosamente, rapaz, eu estive em Londres o ano passado, não, 2019, e acabei não indo. Não foi lá na Gloi? Não, estava chovendo, e aí eu fui muito preguiçoso. Eu fui na da França, de Paris, mas não fui na Grande Loja Unida da Inglaterra, o que me obriga a voltar lá. Não me obriga a nada, né? Mas é apenas para ver que belo prédio, né? A primeira loja maçônica do mundo, tal como é conhecida hoje. Desculpe, eu interrompi o Rodrigo, e o Rodrigo estava falando sobre o que fazemos nas nossas reuniões. Por favor, doutor Rodrigo. Olha, basicamente, João, nas sessões fechadas, né, que não são aquelas sessões que se permite a participação de terceiros que não maçons, as sessões restritas, vamos chamá-las assim, com a admissão dos maçons da própria loja ou de maçons terceiros de outras lojas que são chamados visitantes, sim, são tratados basicamente assuntos de natureza administrativa, que dizem respeito à administração, à condução da loja, né, aos compromissos da loja, a decisões que têm que ser tomadas, como também aspectos relacionados com a maçonaria universal, com assuntos que são importantes e são caros à maçonaria universal. E daí, como comentávamos há pouco, a questão relativa ao tempo que chamamos de estudos, né, dedicado aos estudos de assuntos que são necessários ao nosso aperfeiçoamento individual. Para que o ouvinte tenha uma ideia, a cada sessão dessas, um maçom prepara um trabalho, um assunto, apresenta, e esse assunto é colocado à discussão por todo o grupo, para aperfeiçoamento, para conhecimento, para crescimento de todos os integrantes. Mas assim, basicamente, é uma sessão que segue um ritual, segue uma cerimônia, tem um início, tem um desenvolvimento, um meio e um fim. Né? Há uma organização. Então, não se imagine que é uma coisa desorganizada, que seja algo que não foi pensado, que não foi especificamente planejado. É planejado, muito bem conduzido, com cada membro, passo, cada membro cumprindo com as suas funções, né? E realmente são sessões belíssimas, uma organização com sensacional. Certeza. A gente que conhece temos bem... sessões abertas para aqueles que quiserem ver. Exato. Mas o tempo está realmente acabando, nós já passamos 6 minutos do nosso horário, e eu tenho preocupação com o próximo programa que vai começar dentro de pouco. Então, me perdoe, mas vamos ter que apressar um pouquinho as coisas, e nós mostramos aí há pouco o tempo da Grande Loja de Santa Catarina. Põe lá de novo, por favor, Dudu. Enquanto eu faço para as últimas duas perguntas, o Dr. Osney, nosso irmão Osney Schaffer, de Oliveira. Os maçons têm formas de identificação secretas? Olha aí, gente, eu falei que ia contar tudo. Então, vamos lá, meu caro. Sim. Tem forma de identificação? Sim. Secretas? Tem formas Por favor, de identificações. conte para o povo quais são. E são tão grandes que não daria, ainda mais no adiantado da hora da gente tratar. Especificar todas. Exatamente. Cada grau maçônico tem sua identificação. Exatamente. E assim, antes que os ouvintes ou alguém que esteja assistindo fale, né? Eu sabia que tinha alguma coisa, né? Dizer tudo. Várias instituições têm sinais para fins de reconhecimento. Para que não precise eu chegar e falar assim, escuta, Rodrigo, você é maçom ou não é? Não, nós temos uns... assim como os escoteiros têm senhas. Assim como os escoteiros têm um aperto de mão que os identifica, os militares têm um sinal que se identificam, que é a continência. Os maçons também. Os maçons também têm os seus sinais, os seus gestos que as nos suas identificam. Palavras, né? Que as Exatamente. identificam. Mas, evidentemente, que cada grau maçônico tem a sua forma de identificação. Mas tem uma palavra. Tá? Uma palavra fundamental que ela é modificada a cada 6 meses. Sabe por quê, gente? Porque você pode descobrir na internet tudo, menos essa palavra. Como eu estou afastado da instituição, eu não sei essa palavra, a que está em vigor agora. Por exemplo, escolhe-se a nível nacional a palavra do semestre. A palavra do semestre, digamos, será solidariedade. Tá? Então, todos os que são maçons ativos sabem que aquela palavra, para aquele semestre, é solidariedade, por exemplo. Tá? Eu não vou saber qual é a palavra, porque eu não estou ativo. E você,
é a forma mais segura de identificação. Então, eu não posso te ensinar qual é a palavra, porque eu não sei. Simplesmente assim. Mas a última pergunta. Então, quais são os segredos da maçonaria, doutor Rodrigo? Quais são os segredos? Bom, João, ouvintes, maçonaria não tem segredos. Esse é o grande segredo da maçonaria. Ela não tem segredos. A não ser, e isso eu tenho que fazer a ressalva, pelos sinais, toques e palavras que são as formas de reconhecimento, que nós acabamos de conversar. Que se fossem reveladas, deixariam de ser uma forma segura de identificação. Exceto por isso, nós não temos segredos. E a ignorância, que é a ausência de conhecimento, como hoje tantas formas de pesquisa, a internet, o Google está aí, outras ferramentas de pesquisa, temos mais de 80 mil títulos catalogados, maçônicos, que podem ser acessados por qualquer um, que podem ser comprados. Isso. Nós, claro. Livros nas livrarias. Sim. Nós somos Quando estudantes. se busca no Google, deve-se ter cuidado. Procure a informação a partir de um site confiável. Exato. Procure as grandes lojas independentes, estaduais, é assim que se diz. Né? Procure o Grande Oriente do Brasil, procure o Grande Oriente estaduais, Grande Oriente de Santa Catarina, por exemplo. Não vá atrás de qualquer informação, porque a internet sabe como é que é, né? Nem são tanto... E o principal, assim. João, que eu diria a qualquer um dos ouvintes que tenha qualquer dúvida, procure um maçom. Procure um maçom que nós explicamos. Perguntem. Não há por que E nós vamos qualquer receio de perguntar. Né? Exatamente. Estamos terminando o programa, já passei da hora. Me perdoem, então, os nossos amigos da Web Rádio Mundo Vox, porque nós passamos um pouquinho do horário. E só concluímos aqui as últimas postagens do chat, que é da Ivete Souza. Boa noite, João Marques e convidados. Retribuímos o cumprimento. Aloysio Lenze, meu irmão, muito obrigado por ter participado do programa. Luciana de Oliveira, lá de Caçador, um grande abraço, minha querida. Carlos Henrique Lichevski Klein, meu amigo de infância, que eu tenho grande carinho, um amor fraternal profundo e que não é maçom. Né? Até poderia ser, pela pessoa que é, mas ninguém é obrigado a ser maçom. Né? Tem que a pessoa se afinizar com aquilo, com os trabalhos que nós realizamos. E ele se despede dizendo: parabéns, excelente programa. E eu encerro o programa proporcionando rapidamente, por favor, aí em 30 segundos cada um, para vocês darem um adeus para vocês, as razões finais, dois advogados, as razões finais. Rodrigo, primeiro. Bom, eu gostaria de agradecer ao ouvinte pela atenção, pela paciência, me colocar à disposição, com os ativos. Realmente entendemos que só se pode falar de qualquer tipo de assunto, de qualquer instituição, conhecimento a respeito. Né? Então, não fale sobre o que você não sabe, que você vai cometer erros, injustiças. Exatamente. Então, nesse sentido, nós estamos abertos, sempre estivemos, e qualquer irmão estará. Então, pergunte e nós meu abraço, diremos. O meu agradecimento, meu abraço aí ao irmão João. Mais uma vez, a satisfação de estar aqui presente. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de partilhar dessa amizade e de ser teu irmão. É um grande prazer ter recebido vocês. Osnei, por João, favor. da mesma forma, quero te agradecer pela oportunidade da gente vir falar sobre esse tema tão, pra gente legal, né? Sim. Sempre é muito bom falar sobre isso. Falar sobre isso. Ainda mais para esclarecer alguém sobre esses assuntos. Quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de a gente falar, agradecer ao Rodrigo que nos ladeou nessa noite ímpar. Provavelmente vão estar aí de todas as lojas onde a gente tem contato. Gente, um mundo de pessoas. Eu acho que é o programa com mais número de pessoas no chat. Um grande abraço para todos os irmãos, um grande abraço para todos que estão ouvindo. E como disse o irmão Rodrigo, nós estamos aí. Quem tiver dúvida, é só procurar que a gente vai, na medida do possível, esclarecer. Tá certo. De minha parte, quero agradecer a presença desses dois queridos irmãos que vieram o nosso programa e fazer os esclarecimentos que acreditamos tenham resolvido as dúvidas que os nossos ouvintes tenham. Eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês e me despedir por hoje dizendo lá para o Zezitos, restaurante Zezitos,
um restaurante excelente aqui da nossa cidade, que oferece ótimas refeições a preços bem satisfatórios, bem módicos. Me despeço então, desejando a vocês uma boa noite e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta. Um grande abraço a todos. Até lá!